Eu te pergunto, Lu, porque você tem esse olhar sobre, né, jurídico, sobre o que pensam os ministros do Supremo, sobre as afirmações, portanto, que foram feitas pelo deputado agora também ao final da entrevista, minimizando esse julgamento sobre o plano de golpe e a tentativa agora da oposição de fazer valer uma anistia, não uma anistia restrita, o que havia sido pensado, né, Uribe? A gente trouxe aqui já, isso estava para ser votado, estava sendo negociado ali com os presidentes das casas, com o próprio Jair Bolsonaro, mas era algo mais restrito para crimes mais brandos diante dessa invasão do 8 de janeiro. Portanto, essas pessoas que depredaram não seriam incluídas, né? Só as pessoas que estiveram na manifestação. Algo nesse caminho estava sendo pensado, claro, com Jair Bolsonaro fora do projeto. Eles iam tentar incluí-lo? Iam, mas era uma tentativa mais adiante em plenário. Agora não, foram para o vale tudo. Tudo ou nada, ô Luísa Martins. Como é que tem repercutido tudo isso no Supremo também? Olha, Tainá, é desses pontos que eu destaquei aqui, que a gente vai ouvindo a entrevista e vai colocando aqui os principais pontos, né? O que eu destacaria, principalmente, é essa, como você disse, né? A volta a essa pauta da anistia, a um discurso mais severo, eu diria, mais rigoroso em relação a esse ponto, né? Como vocês trouxeram, havia inicialmente a ideia de uma anistia para quem apenas estava ali nas manifestações, estava acampado nos quartéis, mas que não participou ativamente do quebra-quebra aqui na Praça dos Três Poderes, mas agora já se fala, né, em anistia ampla e restrita para todos os envolvidos do 8 de janeiro. Você perguntou qual a avaliação dos ministros do Supremo. A avaliação dentro do STF, Tainá Uribe, tem sido a tendência pela condenação, né, pela abertura de ação penal e depois pela condenação dessas pessoas, apenas bastante graves no geral, que chegam aí a 14 anos de prisão em alguns casos. Tem divergências, sim, internas dentro do Supremo em relação a essas penas. O caso da cabeleireira Débora foi um dos mais emblemáticos, né, dos últimos meses. Fux realmente colocou ali a sua divergência e votou por condenar a cabeleireira, mas a uma pena significativamente menor, mas votou para condenar. Ou seja, a responsabilidade dessas pessoas em relação ao que a gente viu na Praça dos Três Poderes, ela é inegável dentro da corte, mas há sim uma margem de discussão a respeito das penas. Agora, em relação ao tema da anistia, a avaliação do Supremo é que a própria progressão das penas vai dar conta de frear essa empreitada, né? Muitos dos condenados já cumpriram ali os requisitos para sair do regime fechado e ir ao regime semiaberto ou própria prisão domiciliar, por exemplo. E os ministros também têm falado que o Supremo, ao condenar, o Judiciário tem ali a prerrogativa de condenar ou absolver. Mas ao condenar, apenas soma as penas ali que são previstas na legislação que foi feita pelo Poder Legislativo. Então, se o Poder Legislativo acha que as penas são severas demais, é preciso que o próprio Congresso reveja então as penalidades que são previstas para cada um desses crimes, como a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, né, golpe de Estado e todas as outras aí que são organização criminosa e todas as outras que são imputadas a essas pessoas que participaram dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Um outro ponto que eu queria comentar, Tainá Uribe, é sobre essa tentativa de desvincular o tarifaço ou essas sanções de Donald Trump do ex-presidente Jair Bolsonaro e da atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. O inquérito que foi aberto no Supremo contra o parlamentar o próprio pedido da Procuradoria-Geral da República para instaurar essa investigação é um papel crucial ali de Eduardo Bolsonaro na interlocução com a Casa Branca e que chegou ao ponto de o secretário de Estado americano primeiro ameaçar sancionar, né, o ministro Alexandre de Moraes e outras autoridades aqui do Brasil, e depois isso se tornou uma realidade e o tarifaço veio nessa esteira, né? Então, isso acabou se convertendo em algo positivo para o governo Lula. Afinal de contas, a carta a que Nicolas Ferreira se refere cita expressamente que as investigações sobre Bolsonaro são o principal, né, um dos principais panos de fundo aí para essa ofensiva do presidente americano Donald Trump.